Alessandro Urbana e hoje eu quero falar com você sobre os olhos. A Bíblia diz que os olhos são a candeia, do corpo, é aquilo que ilumina o nosso corpo. Você já imaginou como que nós viveríamos, e muitas pessoas vivem assim, sem enxergar? Imagine se você passasse uma vida toda sem enxergar, ou você dormisse e acordasse sem enxergar. Que trevas seriam, né? Que estranho seria, ainda mais para nós que estamos acostumados a ver todo o tempo. E os nossos olhos são atraídos por aquilo que nos chama a atenção. Os nossos olhos, eles veem as coisas boas dessa vida e também são atraídos por coisas que não são tão boas assim. A prova disso é quando nós olhamos aquilo que nos faz mal, sejam notícias, sejam imagens que entram nessa janela do nosso corpo, que são os nossos olhos, e aí nós vamos ficar com o nosso corpo, como diz a Bíblia, todo tenebroso. Então, a Bíblia vai falar sobre os nossos olhos em vários momentos da sua passagem. Ela vai falar no Antigo Testamento, em Salmos, por exemplo, diz: desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. No Novo Testamento, ele fala em Apocalipse que ele nos aconselha, o Senhor nos aconselha a comprar colírio para ungir os nossos olhos para que nós enxerguemos de verdade. Pensando nisso, por conta dessa importância que é os nossos olhos, e eu entendo que você parou para ver esse vídeo, então eu entendo que os nossos olhos são importantes. Eu me lembro de uma passagem de Jesus, assim que ele tinha sido morto e depois ressuscitado, ele encontra com dois discípulos que estavam totalmente desgostosos da vida, porque a promessa de um libertador de Israel tinha morrido. Na cabeça deles, aos olhos deles, Jesus seria esse que libertaria Israel de um poder político. Mas não era esse o propósito do Senhor Jesus, era uma libertação espiritual. Então Jesus encontra com esses dois discípulos no chamado Caminho de Emaús, e ali eles não reconhecem Jesus à primeira vista, e eles começam a conversar com Jesus e Jesus com eles, e eles começam a andar naquele caminho, até que chega no final desse caminho, que na verdade é na casa desse discípulo, e eles convidam Jesus para entrar. Quando eles convidam Jesus para entrar, sem saber que era Jesus, Jesus se senta à mesa e parte o pão. E naquele momento os olhos desses discípulos são abertos e eles declaram o seguinte, está lá em Lucas capítulo 24, ele diz assim: aconteceu que quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou e depois partiu, e os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E depois eles declaram, é por isso que o nosso coração ardia no peito quando nós ouvíamos a palavra dele. Eles não tinham consciência de que era Jesus, mas quando Jesus se senta à mesa e parte o pão, os olhos deles são abertos. O que eu quero dizer com tudo isso, para a gente encerrar, é que nós podemos ver Jesus em todos os momentos da nossa vida. Jesus poderia fazer com que os olhos daqueles discípulos fossem abertos assim que ele encontrasse com eles, como num milagre. Mas Jesus, ele se assenta à mesa num ato simples, num ato ordinário que nós fazemos todos os dias, e naquele momento simples e comum, ao partir o pão, os olhos dele são abertos. Meu querido, Jesus está sobre a nossa vida em todos os momentos. É a gente aqui não vê. E Jesus está nos momentos mais simples da nossa vida e nós não percebemos. Jesus está com você quando você se levanta da sua cama. Jesus está com você quando você escova os seus dentes, quando você passeia pela rua, quando você vai no mercado, quando você está na pia lavando as vasilhas da sua casa. Jesus está conosco todos os momentos. Ele está nos momentos mais simples da nossa vida. O que nos basta fazer é enxergar. Então enxergue Jesus, veja Jesus no dia a dia da sua vida, da sua história, e com certeza os seus dias todos serão diferentes, porque nós estamos contemplando aquele que nos amou, aquele que nos salvou e aquele que não nos abandona